Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, Salmo de número 50. Texto da palavra do Senhor do livro dos Salmos, Salmo de número 50. Texto da palavra do Senhor, do livro dos Salmos, Salmo de número 50. Primeiro Salmo de Asaf. Por favor, preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. De Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos, continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus um sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de permanecer diante da face do Senhor, ó Deus, buscando ao Senhor, prosseguindo diante da Tua presença e encontrando o Senhor, ó Deus, porque o Senhor se revela a nós. Obrigado pela bênção da adoração, de poder nos colocarmos diante do Senhor sem nenhum impedimento. Agora, quando nós estamos com a Tua palavra diante de nós, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para contemplar as maravilhas da Tua lei. Derrama graça, Senhor, e misericórdia sobre as nossas vidas nessa noite e nos ensina o Teu caminho. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Há alguns anos atrás, um importante escritor e filósofo americano chamado David Wallace Foster, ou melhor, David Foster Wallace, né? Inverti os sobrenomes dele, fez um discurso muito famoso numa formatura
de um colégio americano e pronunciou palavras que foram saudadas como um desafio pela sua audiência. Ele disse assim: olha, todos os homens adoram. Todos os homens, sem exceção, adoram. A grande questão é saber o que ou quem eles adoram. Mas a adoração é algo que é comum a todos os homens. A adoração define a vida humana. Essa é uma observação que certamente Asaf, concordaria, colocaria a sua chancela como um homem da adoração, ainda que David Foster Wallace não fosse nem mesmo crente. Até onde se sabe, ele sempre foi um ateu, mas fez essa afirmação sobre a necessidade da adoração. Nós vimos aqui a semana passada que Asaf foi um homem escolhido por Davi para ser o líder, o capitão da adoração no tabernáculo, na presença da arca, símbolo máximo da presença de Deus. E depois ele continua com seus filhos no templo que foi construído por Salomão. E continua durante toda a história do reino de Judá, até mesmo depois do cativeiro babilônico, no seu retorno para a terra, os filhos de Asaf, estão lá sustentando um conceito de adoração que foi vivenciado, que foi experimentado pelo seu ancestral, porque Asaf não era um homem profissional da adoração. Ainda que um músico, ainda que um homem envolvido nas liturgias de Israel, ele não era um homem profissional naquilo que fazia, mas era um homem que foi dominado pela adoração, pelo espírito da adoração. Nós vimos aqui que quando Davi o incumbiu de liderar, há uma ordem bem clara, de que ele foi o homem que construiria canções, salmos de adoração, tendo essa tríade de observação da adoração, de invocar o Senhor, de agradecer ao Senhor e de louvar ao Senhor em todas as coisas e em todas as situações. Por isso que quando nós lemos os salmos de Asaf, Salmo 50 e os Salmos 73 até o Salmo 83, esses salmos tratam sobre a natureza da verdadeira adoração ao Senhor. E o Salmo 50 é o primeiro desses salmos de Asaf, também conhecido como salmos proféticos, porque ele era alguém que considerava a adoração da perspectiva da palavra de Deus, da lei do Senhor. E o propósito desse mestre da adoração é analisar o caráter da adoração do povo de Deus, descobrir a essência da adoração. O salmo que nós lemos é considerado um salmo do culto, ou no tabernáculo, ou no templo, mas Asaf está observando o caminho da adoração do povo do Senhor, do povo que se apresenta para servir ao Senhor. E ele deseja, em nome do Senhor, ensinar algumas coisas a respeito do caráter essencial da adoração. Como é que nós reconhecemos a adoração como verdadeira, como algo essencial na vida do povo? E a forma como Asaf faz isso é desafiadora para nós, porque ele mostra a adoração em um ambiente de tribunal. Se vocês prestaram atenção na leitura do texto da palavra do Senhor, vão perceber que o salmo está dividido, tendo essa perspectiva de uma audiência perante um tribunal dos céus. Do verso 1 ao verso 6, nós temos uma convocação solene sendo feita na forma de uma teofania, à luz daquilo que aconteceu num primeiro momento na vida do povo do Senhor, quando eles foram chamados para a adoração no Sinai. Quando lemos o livro de Êxodo, capítulo 19, e antes de receber a lei,
né? A Bíblia diz que Deus se manifestou em um caráter teofânico, né? Com fogo, com trovões, e aquele caráter foi tão aterrador para o povo, que o povo disse assim: olha, nós não vamos nos aproximar do monte, Moisés pode subir à vontade, ele vai lá, trata com a face de Deus, porque nós estamos com medo diante da presença de Deus. Só que a palavra do Senhor nos diz que essa manifestação teofânica de Deus, como no Sinai, está acontecendo agora em Sião. Verso de número nos primeiros versos de 1 a 6, né, ele fala no verso 2 que de Sião, excelência de formosura, resplandece Deus, do ambiente da adoração. Vamos lembrar que quando Davi usa, né, nos seus salmos a ideia de Sião, e os salmistas, eles estão falando da fortaleza mais íntima de Jerusalém, que é o sinal da presença mais poderosa de Deus em adoração. E Asaf está aqui lembrando esse lugar da adoração, e muito provavelmente, né, o salmo nasce do contexto da festa dos tabernáculos. Por que isso? Porque, de acordo com Deuteronômio capítulo 31, versos 9 e 8, quando a festa dos tabernáculos acontecia, era uma ocasião em que os sacerdotes deveriam ensinar a lei ao povo, novamente, né, sempre num período de 7 em 7 anos, para explicar o significado da lei, para explicar o significado dos sacrifícios que eram feitos para o Senhor. E o texto nos diz aqui que Deus está convocando o seu tribunal, e essa ocasião é uma ocasião solene. Se vocês olharem no verso 1, na nossa tradução aí não aparece não, mas os 3 nomes em hebraico que representam a essência de Deus são postos aqui, né, na titulação daquele que convoca o tribunal. Porque em hebraico está dizendo o seguinte: El Elohim Yahvé fala e chama a terra para se apresentar diante dele. E essa convocação tem como testemunhas os céus e a terra. O texto diz que ele, do poente ao nascente, do levante ao poente, ele chama a criação, chama os céus e a terra. E essa expressão nas Escrituras fala sobre o caráter solene, né, dessas testemunhas. Há um tribunal em ação, em exercício, mas diferente daquilo que nós normalmente pensamos que o tribunal de Deus faz, que é, né, julgar o mundo, julgar a terra, julgar os ímpios. A palavra do Senhor nos diz que quem está debaixo de julgamento nesse tribunal é o povo da aliança. Diz a palavra do Senhor, verso de número 4, intima para julgar o seu povo, congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Que coisa estranha essa cena inusitada, porque Deus está tomando a criação e está tomando todas as nações da terra como testemunhas contra o povo da aliança. Normalmente nós vemos o tribunal ao contrário, é o povo de Deus que julgará o mundo, naquilo que a gente vê no restante das Escrituras, mas aqui Asaf diz que Deus convoca um tribunal, né, e chama para pedir explicações, para levantar as suas queixas contra os seus santos. Ele está falando sobre o caráter vocacional do povo do Senhor e fazendo uma abertura majestosa e apropriada, juntando toda a criação, tomando os céus e a terra para inquirir, para questionar como juiz que tem autoridade, né, para se colocar contra o seu povo. E Deus então vai prestar a sua queixa, a sua acusação contra o povo dele,
com o que diz respeito à adoração. Existem duas questões aqui que são levantadas por Deus na adoração do povo e que devem ser entendidas por nós como que contemplando a lei, né? A chamada lei moral de Deus, os 10 mandamentos. A primeira queixa de Deus diz respeito à primeira tábua da lei, no que diz respeito a Deus. E a segunda queixa de Deus em adoração diz respeito à segunda tábua da lei, no relacionamento do povo de Deus com os outros, com o povo, entre si. Primeira queixa que Deus faz da adoração, dos versos 7 até o verso de número 15. Deus está levantando uma queixa contra o culto formal do povo dele. O que é a queixa de Deus? Deus fala de uma adoração sem coração. Preste atenção nos versos 7 até os versos de número 15. Ele diz assim: escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, e eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Eu não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pululam no campo. Se eu tivesse fome, eu não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus um sacrifício de ações de graça e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. E invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. Deus está apresentando uma queixa ao seu povo. E ele especifica o pecado do povo. E Deus diz que a sua queixa não é contra o ritual em si. Ele diz assim: olha, eu não te repreendo pelos teus sacrifícios que você apresenta continuamente perante mim. Os sacrifícios estão certos, os holocaustos estão aparecendo continuamente perante mim. Mas existe um problema. Deus encontrou uma falha. Sabe qual foi a falha que Deus percebeu na adoração do seu povo? É a falha fundamental, é a falha no coração. Porque há um pecado no formalismo. E que pecado é esse de coração? Eles entenderam tudo errado a respeito da natureza dos sacrifícios. Eles estão cumprindo com os seus votos, eles estão apresentando o sacrifício certo, todos eles prescritos, os holocaustos pelo pecado, os sacrifícios de gratidão em consagração ao Senhor. Eles seguem à risca, irmãos, todo o sistema sacrificial. Mas tem um problema. Eles falharam em entender a natureza e o significado daquilo que fazem. E sabe qual é a consequência disso? Eles têm uma visão muito medíocre de Deus. Eles têm uma visão muito baixa de Deus. A sua motivação em adoração está completamente comprometida, porque o Deus a quem eles estão pretensamente adorando não é o Deus que entrou em aliança com eles. Sabe por quê? Porque esses adoradores não sabem ou não entendem que Deus é quem Deus é, e eles criam uma visão inferior de Deus. Eles adoram, eles cumprem a risca, mas a motivação e a ideia da sua apresentação de adoração está equivocada. Porque eles creem que Deus precisa de adoração. Eles dizem o seguinte: olha, nós precisamos cumprir à risca os nossos rituais, nós precisamos apresentar os nossos holocaustos, nós precisamos apresentar os nossos sacrifícios de gratidão, porque o que seria de Deus se nós não o adorássemos?
E Deus está enfatizando isso, dizendo o seguinte: olha, vocês entenderam tudo errado. Eu não preciso de adoração. Eu não preciso que vocês me tragam nada, porque vocês não têm nada para me oferecer, tudo é meu. Deus não precisa de nada deles. Deus está enfatizando. Deus não vai se beneficiar de qualquer tipo de relacionamento com eles, aonde eles partem do princípio de que Deus depende dos sacrifícios, Deus depende das ofertas que são trazidas diante dele, né? Eles pensam que Deus precisa do favor deles, e Deus está dizendo: não, está tudo errado. Não sou eu que preciso de vocês, é vocês que precisam da adoração. A adoração é por causa de vocês. Os sacrifícios dizem respeito às necessidades de vocês, não às minhas. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui: sabe por que o sacrifício existe? Sabe por que a oferta existe? É porque você precisa de algo. Eu não bebo sangue de cabritos, nem como carne de touros, mas o sangue é derramado em vosso favor para perdão dos seus pecados. Somos nós, irmãos, que precisamos do favor de Deus. E a adoração, ela só é essencial, ela só é verdadeira quando nós nos aproximamos de Deus para dar a Deus a glória devido ao seu nome, com corações humildes, rendidos na sua presença, porque entendemos que não temos nada que Deus queira, porque tudo é dele. Aliás, nós só temos duas coisas para entregar a Deus. Uma são os nossos pecados, que são absolutamente nossos. Esses são nossos mesmo, com toda a propriedade. E precisam de perdão. E a outra coisa que nós temos para oferecer a Deus é gratidão pela manifestação bondosa dele nas nossas vidas. É disso que Deus está tratando. Ele está dizendo assim: olha, vocês entenderam tudo errado. A forma está certa, os rituais estão certos, né? Os sacrifícios vêm. Não é por isso que eu contesto, mas é a motivação, é o coração que não compreendeu o significado, né, da relação verdadeira. Quem precisa de quem? E Deus diz no verso de número 15, no texto, né? Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu gosto desse verso porque esse é chamado, né, o salmo ou versículo de Robinson Crusoe. Ainda estou lá, mas a Sara lá lendo Robinson Crusoe toda noite antes da gente dormir. E quando a gente lê a história do Robinson Crusoe, esse foi o versículo que salvou Robinson Crusoe na história dele. Quando ele estava lá perdido na sua ilha, doente, sozinho, quase à morte, a única coisa que ele encontrou significativa do naufrágio que ele sofreu foi a Bíblia. E a história diz, né, Daniel Defoe, contando a história de Robinson Crusoe, diz que quando ele estava mais aflito, ele abriu a Bíblia. E o verso que apareceu para ele foi o Salmo 50, verso de número 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. A adoração precisa sempre ressaltar isso para que ela seja verdadeira para as nossas vidas. Não é Deus que precisa de nada que trazemos, porque nós não temos nada para oferecer a Ele. Somos nós, irmãos, que precisamos da adoração por conta dos nossos pecados, por conta das nossas necessidades diante do Senhor. A adoração é errada sempre que traz essa compreensão errada de quem Deus é,
Porque Deus diz assim, olha, não sou eu que vocês adoram, vocês estão adorando um Deus aí qualquer, desses que precisam de comida, de bebida, que troca favor. Eu não sou esse tipo de Deus. Precisamos nos lembrar sempre, na nossa adoração, que tudo que a nossa vida cristã tem, tudo que a nossa vida cristã precisa, flui de quem Deus é. É por isso que nós nos apresentamos diante dele em adoração, e essa adoração nos molda, essa adoração nos reflete a presença gloriosa de Deus em nós, e ele é Deus digno de toda adoração e da nossa gratidão sempre, porque somos nós que precisamos dele. Há uma história que é contada sobre um período muito triste da história da Europa, que foi a Guerra dos 30 Anos na Alemanha, de 1618 até 1648. E essa foi uma das piores guerras na história, porque por causa do alto índice de mortes, pelas batalhas, pelas epidemias, pelas fomes. Estimativas dizem que a população da Europa caiu de 21 milhões de pessoas durante esses 30 anos para 13 milhões. E há uma história muito curiosa, perto já do final da guerra, no ano de 1636, havia um pastor em uma cidade alemã chamada Martin Rinkart, que foi o único sobrevivente pastor daquela cidade. E aquela cidade passou por uma situação tão terrível que no ano de 1636, Martin Rinkart enterrou 5.000 pessoas. Havia dias em que a média de funerais que aquele homem realizava variava entre 15 e 50 pessoas num único dia. Os pastores da cidade morreram. E ele ficou sozinho, servindo ao Senhor. E naquele ano tão miserável, naquele ano tão terrível da história da Alemanha, da Europa e da própria vida daquele pastor, foi um ano que ele compôs um dos hinos mais amados na igreja luterana, que é um hino de gratidão ao Senhor, que convida o povo de Deus a se alegrar em todo o tempo pelo que Deus faz no mundo, mas principalmente na vida do seu povo. Isso é adoração. Adoração essencial, adoração verdadeira, que nos leva sempre a agradecer a Deus, porque nos lembra que não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele. Às vezes a gente vem para a adoração achando que, o que seria do culto se não fosse a nossa participação? O que seria da igreja se não fosse a minha participação na igreja, Aí nós, ao invés de nos tornarmos humildes na adoração, nós nos tornamos pessoas soberbas. Porque nós dizemos assim, olha, nós precisamos seguir à risca aquilo que fazemos, porque senão Deus não será Deus. Eu preciso dar a minha oferta, eu preciso dar o meu dízimo. Eu preciso sustentar a igreja com a minha presença. Eu preciso estar em todas as situações, porque sem mim, o que seria de Deus, o que seria da adoração? Para esses, Deus diz assim, olha, você não entendeu o que é a adoração. Você não entendeu qual é o espírito da adoração. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de vocês. São vocês que precisam de mim. Vocês me adoram e devem me adorar, sempre com uma expressão de necessidade do perdão que eu concedo. E devem agradecer sempre pela minha manifestação na vida de vocês.
Esse é o primeiro problema que Deus constata na vida de adoradores ali em Sião. Segundo problema, segunda queixa de Deus na adoração do povo, está aí do verso 16 até o verso de número 21, aonde Deus agora se volta daqueles que eram, os adoradores formais, aqueles que faziam o ritual sem o coração, sem o entendimento correto, para aqueles que são os do culto hipócrita. Qual é a queixa de Deus? Há uma adoração sem vida. Preste atenção no verso 16 até o verso 21. Deus diz assim: mas ao ímpio, diz Deus, de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Aos adúlteros te associas. Tu soltas a boca para o mal, a tua língua trama enganos. Senta-te para falar contra o teu irmão, difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Deus diz que a segunda queixa que ele tem contra o seu povo na adoração, é pela ausência da vida. Perceba como Deus classifica esse tipo de adorador, ele chama ele de ímpio. Estranho isso, irmãos, porque nós aprendemos que os ímpios são aqueles que nada têm a ver com Deus, os ímpios serão os que serão condenados por Deus, os santos são os que são abençoados por Deus, os da aliança, mas Deus diz que no ajuntamento solene, entre aqueles que são santos ou chamados santos, há pessoas que são verdadeiros ímpios. Sabe por quê? Porque são pessoas que se escondem na adoração. A adoração para elas é uma capa, é um subterfúgio para livrá-las dos seus pecados. A sua adoração, portanto, é uma adoração hipócrita. São contados entre o povo do Senhor, professam o Senhor, têm reputação de seguidores do Senhor, são nominalmente religiosos, mas Deus diz que sabe que na realidade eles são pessoas ímpias, são pessoas perversas. Sabe por quê? Porque a adoração para eles é um expediente para encobrir os seus pecados. É uma adoração sem mudança de vida. Uma adoração sem obediência. Deus diz assim: vocês rejeitam a minha disciplina, vocês recusam, afinal, a minha aliança, que é justamente o propósito de Deus em nos tornar parecidos com Ele. Vocês se lembram qual é o preceito que rege a vida do povo de Deus no deserto, lá no livro de Levítico? Em todo o tempo Deus está falando dos sacrifícios, falando das ofertas, do que o povo tem que fazer, e Ele sempre está dizendo por quê. Sejam santos, porque eu, Senhor, sou um Deus santo. E esses também entenderam tudo errado da adoração, porque eles têm diante de si um provérbio que nós usamos muito aí, de forma às vezes tão equivocada. Você já ouviu aquele provérbio que diz assim: quem cala, consente. Diz assim: olha, Deus não falou nada, Deus não fez nada, então não tem nada errado comigo. Eu posso viver lá fora os meus pecados, eu posso amar o que Deus odeia, porque Deus olha e Deus faz vista grossa. Sabe o que é que Deus diz para esse? Você pensa que eu sou igual a você? Eu não sou igual a você. Você precisa ser igual a mim. Esse é o propósito da adoração. A adoração tem como um princípio nos tornar pessoas santas, porque Deus é um Deus santo. E
Asaf está dizendo que Deus, ou o aparente silêncio de Deus, não significa uma aquiescência de Deus ao pecado do seu povo. Esse é um dos grandes e talvez o maior equívoco que alguém pode cometer na presença do Senhor em adoração. Imaginar que a sua vida não pode, não deve ser transformada pela presença do Senhor, porque isso é entender a adoração de forma equivocada, irmãos. Quando nós entendemos a adoração, nós percebemos que nós não podemos adorar a Deus à parte de Cristo. Nós cantamos aqui que nós olhamos para a cruz, que nós vamos para a cruz. Sabe por quê? Porque ninguém pode adorar a Deus corretamente a parte da cruz de Cristo, porque é a cruz de Cristo que nos torna justos diante de Deus. E para adorar a Deus, todos nós precisamos ser transformados pela justiça de Deus. A parte de Cristo, fora de Cristo, nos falta o equipamento básico para adorar a Deus. E Asaf está dizendo que Deus não está procurando um ritual de adoração que não flua em uma retidão de vida nos seus adoradores. Nós não podemos amar o que Deus odeia. E ele diz assim, isso é esquecer-se de Deus, isso é esquecer quem Deus é. A palavra do Senhor, irmãos, nos fala quão sério é essa adoração que não transforma as nossas vidas. Quem leu O Peregrino vai se lembrar que John Bunyan disse em um dos momentos lá da sua escrita sobre o peregrino que há um caminho para o inferno que sai dos portões do céu. Estranho isso, né? Mas ele diz assim, olha, há um caminho que vai e que leva para o inferno e que sai diretamente das portas do céu. Samuel Rutherford, um dos grandes teólogos de Westminster, da Confissão de Fé de Westminster, fala em um dos seus escritos das celebridades do mundo antigo, como Balaão, Faraó, Simão o mago, Caifás, Herodes, pessoas que tiveram o antegozo dos céus, mas que no final o seu destino foi a perdição, porque rejeitaram a Deus. Adoração é coisa muito séria, porque a adoração visa a transformação da nossa vida mediante a graça e a misericórdia de Cristo e da sua cruz nas nossas vidas. Não existe nada mais perigoso do que nos esquecermos quem Deus é e a natureza de Deus na vida do seu povo. Um jornal americano certa vez perguntou a William Booth, fundador do Exército da Salvação, o que ele considerava como o principal perigo futuro no século XX para a vida da igreja. Ele diz assim, uma religião sem o Espírito Santo, um cristianismo sem Cristo, um perdão sem arrependimento, salvação sem regeneração, um céu sem inferno, uma religião sem realidade. Essa semana eu fui lá no velório lá e ouvi lá o sacerdote falando assim, esse negócio de inferno, isso é tudo bobagem. Não existe isso, não. São esses os perigos que cercam a adoração do povo do Senhor. Quando nós somos desvinculados de uma vida coerente que é resultado da manifestação de Deus na vida do seu povo. Caminhando para o final do Salmo 50, a conclusão, os versos 22 e 23, Asaf então apresenta o remédio de Deus para o formalismo e para a hipocrisia.
Se vocês olharem, verão que os dois versos eles estão sendo apresentados de forma quiástica para nós, né, no sentido de que formata o texto, porque no verso 22 ele trata do problema da hipocrisia. E ele diz assim: considere, pois, nisso, vocês que se esquecem de Deus, para que Deus não vos despedace, sem que haja quem vos livre. Sabe qual é o remédio para a hipocrisia? Arrependimento. E uma vida pautada na justiça de Cristo. A adoração precisa transformar sempre a nossa vida à imagem e semelhança de Deus. No verso 23, ele então apresenta um remédio para o formalismo. Ele diz assim: arrependimento, acompanhado de um verdadeiro sacrifício, que é o único que Deus se agrada. Sabe qual é? O sacrifício de ações de graça. Nós só podemos entregar a Deus gratidão por quem Ele é e por aquilo que Ele faz nas nossas vidas. Qual é a natureza da tua adoração diante do Deus Todo-Poderoso? Todos adoram. David Foster Wallace disse: a grande questão é quem adoram, ou o que adoram e como adoram. A Bíblia diz que Deus não recebe qualquer tipo de adoração. A adoração que Deus se agrada é uma adoração que tem coração e é uma adoração que tem vida diante da sua presença. Vamos ficar de pé?